É um tema bastante pertinente, mesmo porque o título, né, que eu adaptei, muitas vezes a gente vê o contrário, né? Em um mundo de violência é difícil para o brando e o pacífico sobreviver. Eu coloquei justamente o inverso. Injúrias e violências em um mundo de brandos e pacíficos. Mesmo porque, estatisticamente, o homicídio, a violência, né, a agressividade, ela não é a regra, ela é a exceção. Mas partindo disso, existem alguns pontos importantes que nós podemos compreender a partir dessa tela de fundo positiva, otimista, voltada para a luz, voltada para o bem, que é justamente o Evangelho de Jesus, que é o nosso manual de instruções para a sobrevivência nesse planeta. Jesus já nos deixou bem claro lá em Mateus 5. Aliás, a gente pode utilizar isso no dia a dia, né? Diante de algumas situações agressivas, alguém, né, chegando alterado, olha, está precisando de ler Mateus 5, né? Então vamos. Lá em Mateus 5, dentro das bem-aventuranças, nós temos duas que vamos dar um pouco mais de atenção para elas. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus não falou isso por acaso. Vamos tentar entender qual seria a senha para chegarmos a esse ponto, ao ponto de sermos pacíficos, ao ponto de sermos brandos e de atingirmos esse status de filhos de Deus, que já somos, e se queremos ou não possuir essa terra, e que terra é essa? Tá. Jesus diz assim: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Tá, ok, os 10 mandamentos já trazem ali o referencial para aquele perfil populacional da época. Tudo bem. Mas aí ele continua dizendo assim: eu, porém, né, em sua reforma espiritual, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Tá? Guarda esse ponto aí, cólera. Não estou falando da cólera lá que causada pelo vibrião colere, não. Estou falando de se encolerizar, de se irritar ao ponto de emitir pensamentos, palavras ou atos agressivos em direção ao outro. Ok? Primeiro ponto, não se encolerizar. Tá. Só que tem mais. Aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenação pelo conselho. Né? Era um hábito que os judeus tinham, né, de desprezar o outro, raca, né, tipo, você não merece respeito, chega para lá, né, se afaste. E o terceiro aspecto, aquele que lhes disser és louco, merecerá condenação ao fogo do inferno. Bom, aí pega pesado, né? Chamar o outro de louco. Você está louco? Que isso? Ou usando uma gíria, né? Pirou, ou pirou vem de pira, né? Vem de pir, fogo, ou seja, esquentou a cabeça, né? Não está funcionando direito. Tá bom, vamos guardar então os CDFs aí para os psiquiatras. Mas, entendendo uma coisa interessante, nessas 3 dicas de Jesus, é que ele nos dá as dicas para sobreviver nesse mundo. Como, por exemplo, ele diz assim: a brandura, a moderação, aquela moderação que Aristóteles nos traz, né, nos dá a dica de ser moderado em tudo, nada de exagero, nada de destempero, né, nem para um lado nem para o outro, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. Guardem essa virtude aí que vamos precisar dela daqui a pouco. Bom, se é assim, do outro lado, então, ele condena a violência, a cólera, toda expressão descortês de que alguém possa usar com seu semelhante. Meus irmãos, tentando entender o que até mesmo Kardec quis dizer com essa expressão descortês, os irmãos podem concordar comigo que está faltando
na atualidade, um pouco mais de cortesia entre as pessoas, sim ou não? Cortesia mesmo, né? Ser cortês, não de cortejar, mas de ser, tudo bem, a origem da palavra é essa, né? De fazer a corte, mas de ser agradável, de ser protocolar, de ser gentil com as palavras corretas. Ah, mas eu já falo bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas, eu peço licença quando eu vou entrar nos lugares. Eu não sei vocês, mas a minha geração tinha que pedir bênção a pai e mãe. A minha geração não começava a comer na mesa enquanto meu pai e minha mãe não começassem. Ou é uma coisa muito estranha? Não, pedir a bênção. Aí eu ensino meus meninos a pedir bênção também. Eu falo, e aí, vó? Né? Mas eu insisto assim mesmo. Peça bênção à sua avó. Né? Então, vamos refletir. Brandura, moderação, paciência, essas características, elas são inerentes ao espírito ou elas podem ser ensinadas? A resposta já é óbvia, os irmãos já sabem que depende do nível, do grau de evolução do espírito. Ok, tudo bem. Mas elas podem ser ensinadas sim, tanto pela convivência quanto pela instrução própria. A gente já sabe que o bom exemplo dos pais, né, dos familiares, fala muito mais alto do que a palavra. Mas as palavras precisam ser ditas, é necessária a verbalização, né? Elegância e educação emocional podem ser ensinados? Podem, né? Claro que sim. Como? A questão é como? Quais os caminhos? Quais seriam os passos? Bom, sem querer fazer propaganda e já fazendo, tem esse livro de educação emocional, escrito por mim e meu digníssimo e elegante esposo Emílio brasileiro. Aliás, o que me cativou nele foi justamente a forma como ele era elegante, assim, falei, nossa, que diferente, né? Então, está aqui o livro. Então, nós vamos falar alguns aspectos que possam ajudar. Bom, acontece que nós estamos imersos, lembra que eu falei que ser violência e injúria em um mundo brando e pacífico? De certa forma, não há um caos, não há uma desordem no mundo. Se nós levarmos em consideração esses 4 pontos, esses 4 P's, pessoas, patrimônio, processos e produtos, nós vamos entender que em cada circunstância nós temos a oportunidade de ter e de manifestar essa cortesia, essa elegância, essa não injúria, essa não calúnia, essa não agressividade. É possível sim, existem alguns pontos importantes que podem acontecer. Levando em consideração que essa educação emocional, esse equilíbrio das emoções pode ser ensinado, mas é claro, dependendo do nível, o espírito já possa vir com alguma bagagem. Devemos nos lembrar que nós estamos imersos em um tempo, e o meu tempo é diferente do tempo dele, que é diferente do seu tempo, que é diferente do seu. Cada um tem um tempo diferente, né? Cada um tem um tempo de vivência, de experiência, e cada um tem um tempo. Eu tenho que cumprir o tempo aqui. Se eu passar demais do tempo, eu vou começar a estabelecer uma desordem. Então, eu preciso respeitar o tempo, né? Eu vou falar da pontualidade. E o espaço? O meu espaço está no seu ou você está no meu? Invasões de espaços geram conflitos. Discordâncias em relação ao tempo, vamos logo, geram conflitos. Fala para um adolescente, vamos lá, já vou, né? Não tem uma fase assim que passa, né? Para criança, você tem, vou contar de 1 a 3 para você calçar o sapato. Para uma criança de 4, 5 anos, vai conseguir? Depende do treinamento que você deu, né? Talvez até ele consiga, mas a chance dele sair carregando o sapato e correndo atrás de você é maior, né? Se não quiser te contrariar. Então, qual é o meu tempo? E qual é o tempo do meu semelhante? São diferentes. Isso já reduz o estresse em 50%, né? E te faz ter paciência, tá? Então, qual é a causa da injúria, da violência? É a pessoa? Mas a pessoa não é a razão de ser desse planeta?
Então eu não posso me encolerizar com pessoas. Eu preciso entender e ajudar, nós precisamos ser educadores natos. Em relação ao patrimônio, é o prédio, é a estrutura, eu tenho que subir escadas, não tem isso, não tem aquilo. É isso, é o prédio, né? É a casa. Tudo bem, eu vou me encolerizar porque o teto desabou. Tudo bem, mas se for uma consequência da natureza, vai adiantar se encolerizar? Não, né? Os processos. Existem passos que devemos seguir, rotineiros, para descansar a nossa mente. Protocolos mesmo. Tipo esse. Respeitar, né? E os produtos. O que você quer com essa atitude? Eu espero não aprofundar muito, mas às vezes o produto é a própria pessoa. O produto da nossa encarnação, da nossa vida nesse planeta aqui, não é a nossa evolução, não é isso que nós queremos alcançar? Evolução em bondade, inteligência e moral, não é esse o produto? É esse, tá. Vamos tentar entender então, brevemente, o que é isso? O que são essas emoções e que nos levam a cometer crimes em função do desequilíbrio emocional? Bom, primeiro, o que não é inteligência emocional? Egoísmo não é pensar em si mesmo. Pensar em si mesmo já é sinal de não inteligência, porque eu não posso pensar que eu sou o ser mais importante desse planeta, né? Orgulho, julgar ser quem não é. Quando eu julgo ser quem eu não sou, eu me irrito com o outro, porque o outro não está se reverenciando a mim como eu mereço. Não tem gente assim? Não falou bom dia para mim, passou direto. Não te viu, né? Como que não viu uma estrela cadente assim? O orgulhoso é desse jeito, se acham o máximo, né? E a ignorância, claro, que é resultado das duas, que é a baixa compreensão das coisas. Lembra que eu falei do tempo e do espaço? Dos 4 P's? Pessoas, patrimônios, processos e produtos? O ignorante, ele não entende, né? Ele esquece a chave e fica nervoso com quem está do lado. Ora, mas foi ele que esqueceu a chave? Ou foi ela quem esqueceu a chave? O que a pessoa tem a ver com isso? Se foi a própria pessoa que cometeu a falha, né? Culpa o outro, né? Então, e daí, desses 3 elementos, né, que na verdade são ausências de, né, surgem os gatilhos emocionais, às vezes descontrolados. Só que muita gente já preocupada com isso. Por exemplo, lá Aristóteles falou da temperança. Jesus falou, não andeis ansiosos, né? Daniel Goleman, lá na década de 90, ele falou, esses gatilhos emocionais podem levar a sequestros emocionais. E aí as penitenciárias estão lotadas de pessoas que disseram, eu não sei, eu perdi a cabeça. Né? Quem nunca perdeu a cabeça aí, parabéns. Né? Paul Ekman também falou sobre que as emoções elas são semelhantes em todas as culturas. Então, um piti que é dado aqui no Brasil é o mesmo na Indonésia, que é o mesmo dado na França, é o mesmo. O que vai modificar é a forma como o outro é educado. Mas esses sequestros emocionais, eles podem acontecer em qualquer cultura. E aí, o que a gente pode fazer para dominar um pouco mais essas emoções? Autoconhecimento. Olha, é isso que me irrita. Isso não me irrita, mas isso me irrita. E Jesus já falou sobre isso. Fica fazendo conta com a hortelã e com o coentro, né? Fica olhando o que o outro está fazendo e não se preocupa com o que precisaria fazer. Aí, buscando os pensadores a respeito da violência, a gente encontra lá na Índia as lições de não violência, como por exemplo de Mahatma Gandhi, que ele fala, nunca use violência de nenhum tipo, nunca ameace com violência, nunca tenha pensamentos violentos, nunca discuta isso, porque isso ataca a opinião do outro, não critique, né? E o seu sucesso estará garantido. Pronto, é um idealizador da não violência, lá na Índia. Aí lá nos Estados Unidos, Martin Luther King disse o seguinte, que uma das coisas importantes da não violência é que não busca destruir a pessoa, mas transformá-la. Então, em vez de atacar diretamente a pessoa, veja o outro lado, né? Martin Luther King fez grandes revoluções. E lá na África, o Nelson Mandela falou da fraternidade. Então, ele sonhava, né,
que as pessoas vivessem como irmãos. É a fraternidade, muito parecido com o que Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Ok, tudo bem, né? Aí chega no Brasil, nossa campanha de não violência. As mulheres escolheram não matar. Aí a gente tem as estatísticas do feminicídio, né, que é o maior número de mortes. Vocês pensaram que ia colocar uma mensagem aqui, ideia de Irmã Dulce, né, de Chico Xavier, né, da ideia de não violência. Mas eu quis trazer esses dados alarmantes para a gente começar a pensar sobre que realidade nós temos e o que nós precisamos mudar, né? O maior número de feminicídios ocorre aonde? Nas residências, em casa. Com quem será? Com o companheiro, com o marido, com o namorado. Esses índices é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e eles estão na internet para qualquer um verificar. São dados de 2017, 2018, os de 2019 já estão sendo organizados. Mas então, o que é que falta? Nós temos muitos exemplos de pessoas que pregam a paz, que pregam a não violência, mas parece que a gente ainda não aprendeu a fazer isso de uma maneira infalível, né? Somos um país onde nós somos consideradas pessoas felizes, somos da paz, dificilmente o Brasil se envolve em guerra, né? Somos majoritariamente cristãos, mas nós precisamos entender por que os nossos índices de violências estão aumentando. Tá, vamos a algumas dicas então importantes. Penso que falta formalidade, porque as nossas emoções, elas são pura bioquímica. Então, se você se depara com uma serpente, evidentemente que você vai dar um pulo para trás, certo? Ok, é sobrevivência. Mas se você olha o outro como uma serpente, você também vai dar um pulo para trás, ou se você achar que consegue, você dá um pulo para frente e segura no pescoço. Então, será que nós estamos usando estruturas arcaicas para resolver problemas que deveríamos resolver com inteligência? Né? Será que nós podemos treinar a nossa razão para que ela não suprima as emoções, mas para que ela saiba que elas podem ser controladas, né? Então, eu chamo essa atenção aí de bênção ao pai, bênção à mãe, de reverenciar, de cumprimentar as pessoas, de estender a mão, comprovando de que eu não estou com uma espada nem um punhal, e por isso eu estendo a mão para você e te cumprimento, ou seja, minha mão não está com nenhuma arma para te atacar e te matar, né? Que eu faço esse sorriso assim, né? Ficou horrível, mas tudo bem, né? Significa que eu não estou mostrando a ponta dos meus caninos. Né, não vou te devorar, nem te atacar, né? E quando você fala alguma coisa que não me agrada, em vez de eu fazer isso, levantar o lábio superior como se a água tivesse fedorento, nada a ver, não gostei do seu cabelo. Em vez de fazer isso, a gente pode só levantar a sobrancelha. Poderia ficar melhor, mas ok, né? Então, às vezes, nós manifestamos, em termos de face, as nossas agressividades e frustrações, e esquecemos que tem um outro do outro lado, né? Então, e ainda tem um outro fator. Além desses gatilhos emocionais, pode acontecer que o nosso imaginário gere medos e nós atacamos o outro, por causa da possibilidade. Mas eu pensei que você se atrasou, pensei que você estava com outro, com a outra. Pensou aqui, de onde você tirou essa ideia, né? Mas eu pensei que você não me amasse mais, que você iria fugir. Mas como assim, né? Então, eu pensei que você iria boicotar meu trabalho, por isso eu te ataquei, te queimei para o chefe. Como assim? Pensou o quê, né? Aí eu depois falo, o que eu fiz? Perdi a cabeça. Então, se essas associações imaginárias, elas podem ser gatilhos, gerar sequestros emocionais e colocar a pessoa numa grande encrenca, pode ter influências espirituais? Sim, claro, na maioria das vezes. Mas não pensem e não fujam da responsabilidade, porque só entra se a porta estiver aberta, ou não? Sim, então pare de deixar a porta aberta. A gente vai dormir à noite, tranca as portas, fecha as janelas. E durante o dia, a gente não se fecha para influências negativas? Deixa tudo aberto. Bom, a oração, ela ajuda muito, mas a gente tem que aprender também a classificar os riscos de sequestros emocionais. Sequestro emocional, repetindo, é aquele momento em que eu tenho uma inundação do meu emocional e que eu vejo o outro como um inimigo, como um animal
feroz, e eu começo a atacá-lo, seja por pensamentos, por verbalização ou por ataque físico mesmo, ou por formar um time para deixar o outro no gelo, né? Tem gente que faz isso. Mulher, então, é um bicho danado. Todo respeito. Mas, em vez de atacar de frente, faz uma turminha assim ao redor, e quando a pessoa chega, fala: oi, o que aconteceu? Nada. Mas por que está todo mundo estranho? Não, nada, né? Então, sinais emocionais: alteração de voz, modificação de face, alteração de sinais vitais, dá até aquela taquicardia. Então, isso já é o sequestro emocional, tá? Se isso acontece muito frequentemente, cuidado, pode ser alguma... Se você tenta muito controlar isso, pode gerar síndrome do pânico. Então, gente, oração. Oração mesmo, oração alivia, oração ajuda, tá? Algumas dicas importantes, por exemplo, se você identificar. Por exemplo, se você se tornar mais consciente de que essa emoção já está chegando, crie consciência dela. Como, por exemplo, em vez de você ter aversão ao seu ambiente de trabalho, claro, você preferia estar em casa, então comece a perceber qual é o lado bom e que coisas úteis você pode fazer, né? Outra coisa, onde você está? O local onde você está exige que você se comporte de maneira diferente. Então, você vai se comportar de maneira diferente. Então, em determinado local, você não pode sair por aí gritando com as pessoas. Vai ter um preço a se pagar, né? Nós vivemos num país livre, garantido pela Constituição, né? Que você tem liberdade de expressão, porém, não se esqueça que existem bons advogados contra danos morais. Você pode falar o que você quiser, fazer o que você quiser, mas você pagará por tudo aquilo que você fizer, conscientemente ou inconscientemente, dolosamente ou não, né? Então, quando você pensa e sabe que você faz parte de uma engrenagem maior, de que aquele trabalho que você faz, ele faz parte de um processo muito maior e grandioso, você se sente mais feliz. E aí você não fica perdido, né? Ah, estou me matando aqui fazendo isso. Não. Você não está se matando, você é apenas parte do processo, que outro continuará. Ah, vou morrer, vou deixar. Não, não tem problema não, vai ser útil lá na frente, né? E em relação ao patrimônio, lembra aquela dica que eu dei? Existem bens e direitos. Isso aqui é um bem tangível. Essa mesa, ela não precisa responder pela minha ira, então não preciso quebrar nada, jogar nada. Mulheres, não joguem coisas no marido para quebrar. O objeto inanimado, ele não tem função nenhuma nesse processo. Equilibre-se, né? Homens também não quebrem nada, né? Nenhum objeto, porque o coitado não tem nada disso. Esses objetos, eles servem para nós. E a organização desses objetos, eles trazem uma harmonia visual que descansam a mente. Né? Então, tem que manter isso. Em relação aos processos, o que mais irrita as pessoas, às vezes, é, depois de planejar tudo bem organizado, bem bonitinho, alguém que não participou do planejamento chega: não, vamos fazer assim. Isso é como uma Scania pesada que já está com toda a carga em cima, direção Belém, São Paulo. Pronto, saiu lá de Belém, colocou toda a carga e vem descendo. Descendo ou subindo? Descendo. Numa rodovia. Aí chega no meio do caminho, recebe um telefone, vai dizer: você tem que virar imediatamente, porque tem que passar em Cuiabá. Como? Vai fazer uma curva. Irrita? Irrita. Por quê? Porque não planejou, mas tudo bem, temos que passar. Então, mas você não vai poder fazer uma curva. E quem trabalha com gerência aí sabe disso. Se você planeja e você mesmo não segue seu planejamento, você não vai ter adesão das pessoas às suas responsabilidades, né? Então, planeje, implante, implemente, monitore, avalie, né? Não fica causando labirintite nas pessoas, e o meu tempo está acabando e eu tenho que respeitar o tempo, já falei. Em relação às pessoas, uma dica importante. Bom, lembre-se que as pessoas tiveram infâncias diferentes. Pode ser que uma pessoa risonhe no ambiente de trabalho e teve uma infância feliz ou infeliz, e a sua não foi. Você vai ficar levantando o lábio superior toda vez que a pessoa fala uma coisa engraçada? Mas tem que tomar cuidado também, que a pessoa precisa saber o local onde ela está, né? E o amor deve ser treinado diariamente. Gente cansada, gente irritada, gente nervosa, deixa a pessoa descansar, tá?
Levantou cedo no domingo, não sai por aí acordando os outros. Cada um tem seu tempo, né? E aí, você precisa saber que no meio de um grupo de pessoas, qualquer grupo de trabalho ou até família, existem esses quatro aí, esses quatro. O intuitivo, o racional, o prático e emocional. O emocional, às vezes, não faz nada, só reclama. Mas ele reclama daquilo que está errado, né? Mas ele é mais sensível às pessoas, né? Às falhas. O racional, ele tem ideias. Às vezes, ele não vai fazer. Quem vai fazer é o prático. Aí ele vai ser chamado de preguiçoso? Não, mas ele deu ideias brilhantes, né? E o intuitivo fala assim, sei não. Acho que se fizer assim é melhor. Escute o intuitivo, né? Então, são essas coisas que a gente precisa saber e entender que as pessoas são diferentes. E nem sempre o diferente é o errado. Ele só é diferente, ele só pensa diferente, ele só fala diferente de mim, né? Mas tudo que é diferente eu fico com medo de não dominar. Não, mas eu estou acostumada assim. Vem esse diferente fazendo ou falando de outra forma, o que eu quero? Eliminá-lo, porque ele é diferente de mim. Para que isso? O diferente sempre nos ajuda, sempre nos orienta. Se vocês observarem lá os grupos no Vale do Silício, vocês vão ver que os grupos são formados, cada um de um jeito. Observem isso depois. Por quê? Porque na natureza é assim também, ó, cada um tem um papel. Tem aquele que recebe da fonte, que é o produtor, tem o consumidor, que é o que ajuda, tem os consumidores, né, que ajudam e colaboram, mas não têm ideias brilhantes, mas são ótimos executores. Tem os minerais, que sempre criticam tudo, sempre dão uma ideia, falam, não, gostei não, podia fazer, ficou amarelo. Não, amarelo, olha que coisa horrorosa, está torto, põe certo o decompositor, né? E tem o mineral. O que está acontecendo? Põe meu nome aí. Né? Não tem uns assim? Eles estão lá, mas eles têm o papel deles. Então, às vezes, as coisas acontecem e a gente se boicota, como, por exemplo, tem gente que tem medo de ver espírito sem nunca ter visto um. Eu tenho medo. Nossa, eu gosto muito de Deus. Eu escutei essa semana. Gosto muito dos livros de espíritos, romances espíritos, mas eu tenho medo de ver espírito. Não é assim, não. A gente não fica vendo o tempo todo. A gente percebe, a gente sente, né? Então, continue lendo, né? Uma hora chega lá, né? Continue, né? Medo de ter medo. Boicotar o próprio sucesso, porque tem medo de ser uma pessoa muito responsável e de fazer sucesso. E vai fazer o que com sucesso quando chegar lá em cima? Tem gente que faz isso. Medo de ser o máximo, né? E falei, e aí? Vai ficar pesado. Então, a gente pode escolher, né? Pode escolher. Ser mais sensível. O produto. Deixa eu fechar aqui essa parte do produto. Lembra que eu falei que todos nós precisamos ser educadores natos? Qualquer local que você estiver, haja como se você fosse um educador. Não como professor, porque senão você vai começar a dar nota para todo mundo e vai ficar antipático. Como educador. Então, oriente, olha, tem esse momento. Não, mas você poderia fazer assim, né? Eu tenho mania de fazer isso, de vez em quando eu levo um. Se eu encontro uma pessoa jogando lixo no chão na minha frente, eu falei, você perdeu, caiu. Quer que eu pegue para você? Era um negócio de picolé, né? Então, às vezes eu tenho que me segurar. Mas a pessoa competente emocionalmente, ela tem conhecimento, habilidade, atitude e ética. Essa competência, ela não é natural. Ela não nasce com as pessoas. Ela precisa ser desenvolvida com conhecimento, habilidade é saber fazer, atitude, sabe fazer, mas não faz. Tem que ter atitude, né? E aí? Resumindo então, vigie suas emoções para você não boicotar a si mesmo e nem boicotar ao outro. Por quê? O outro pode estar certo. Não, mas se eu deixar que o outro fique mais certo do que eu, vou perder a moral. Que moral que você já perdeu, né? Fala, olha, você pode estar certo, né? A frase de Voltaire, não concordo com nenhuma palavra que você disse, mas eu defendo até a morte o seu direito de dizer. Né? Então, não fica fazendo um exército para dizer que está certo, não. E aí tem algumas dicas e depois a gente pode ir em um segundo momento. Peraí. Não, espera. A frase final. É a pessoa, né? Pessoa empolgada, fala muito. Já acabou meu tempo. Essa frase está lá no Evangelho. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. Lembra que foi o primeiro item da falta de inteligência emocional? O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Então, meus irmãos,
vou deixar uma mensagem para vocês pensarem, para nós todos pensarmos. Será que realmente nós somos pacíficos em um mundo violento? Ou nós deixamos a violência acontecer nesse mundo pacífico? O que nós estamos fazendo para mudar isso? A partir de nós, do nosso próprio pensamento, das nossas palavras e dos nossos atos. Então, deixo isso para a gente pensar no decorrer dessa semana. Muita paz de verdade para todos. Que Jesus nos abençoe.